aí pra falar agora. Eu deixei a apresentação lá na sala. Eu acho que já está. Olha que acho que essa é uma barreira, né? O fato da gente estar participando mais, né? Se tornando uma paciente mais ativa, né? Mais esquentadora. A gente até ajuda os baianos queridos. Podemos, bora. Olha que esse assunto a gente tem que falar com o Guaça. Tá ligado já. Já a gente deixou já. Você já tá certo? A gente deixou ligadinho da outra vez, tá? Não tem nada passando, mas tá no 4 aí, né? Tá. A câmera aqui, onde é mesmo? Não, eles te puxam. Eles me puxam. Tá bom. E lá... Hã? Tá bom. E aqui também não tem câmera, não esquece. É tudo aqui. Tá bom. Oi, boa tarde. Meu nome é Fernanda Gimenez, eu sou gerente de acesso na Pfizer Brasil. Para mim é uma honra poder participar desse movimento tão especial chamado Todos Juntos contra o Câncer e voltar ao presencial nesse momento tão importante. Bom, hoje nós estamos aqui para falar sobre câncer de mama, os desafios atuais que nós temos no Brasil. E para isso nós temos 4 participantes muito especiais, começando pela doutora Solange Sanches, que é médica oncologista do Hospital AC Camargo. Ela é líder do time de mama da Oncologia Clínica do hospital. Temos também a Lu Holtz, dispensa apresentações. A Lu é fundadora e presidente da Oncoguia. Temos a Kátia Carneiro. A Kátia é presidente e fundadora da Associação Pacientes Mão Amiga, que fica em Francisco Beltrão, no Paraná. E temos a Vanessa Costa. A Vanessa é paciente de câncer de mama metastático. E a Vanessa também é criadora de conteúdo digital. Ela tem uma página no Instagram chamada Diário Oncológico. Bom, para a gente começar o nosso debate, vamos falar um pouquinho sobre alguns dados de câncer de mama. Bom, câncer de mama, quase todos sabem sobre ele, mas ainda é um tema tabu e há falta de clareza, né? Então, o câncer de mama, ele é precoce. Quando ele se limita, né, à mama, ele pode ser localmente avançado, quando ele se limita à mama e às axilas, e ele é avançado quando as células tumorais da mama já se espalharam por outras partes do corpo. Esse é um dado do câncer de mama, né? Então, um outro dado importante é que, segundo a American Cancer Society, ela fez uma avaliação e descobriu que as mulheres, ao longo da vida, 12% das mulheres ao longo da vida vão ter o diagnóstico do câncer de mama. Isso significa que uma a cada 8 mulheres vai descobrir o câncer de mama. E no Brasil, segundo o INCA, nós temos 65 mil novos casos por ano. Esses são dados para o triênio de 20, 21 e 22. Então, é um número alarmante. E a gente sabe também que 30% das mulheres que descobrem o câncer de mama, elas vão evoluir para um cenário de metástases, mesmo tendo diagnosticado o câncer precocemente. Bom, com base nessas informações, doutora Solange, você poderia comentar um pouco mais sobre esses dados, né? E falar para a gente também um pouquinho como que foi a situação dos diagnósticos durante a pandemia e agora nesse período pós-pandemia. Como que fica isso? Obrigada, falo sim. Bom, inicialmente é um prazer estar participando dessa mesa tão representativa com Kátia, Luciana, Vanessa. E nesse sentido do que já foi apresentado para a gente, o ponto inicial e mais importante é realmente a gente falar do diagnóstico do câncer, né? Qual que é como que a gente tem que pensar esse diagnóstico? Então a gente tem que começar pensando lá nas políticas de rastreamento, né? E as políticas de rastreamento envolvem a
paciente, a mulher, ter acesso a uma mamografia na idade adequada, essa mamografia ser de uma boa qualidade, ser bem interpretada, e uma vez feito uma suspeita diagnóstica à mamografia, que ela tenha garantido o acesso aos procedimentos que são necessários para estabelecer o diagnóstico. Esses procedimentos necessários para estabelecer o diagnóstico devem acontecer num tempo adequado. E aí a gente vê que a mulher começa uma nova batalha, que é a batalha do acesso ao tratamento, né? Do tempo necessário para que ela possa ter a interpretação daquele dado, ter a análise de qual é a extensão dessa doença e começar a ter a decisão do tratamento inicial adequado. E nesse tratamento a gente tem outras barreiras, como, por exemplo, a barreira de acessos à medicação. A gente vê que muito se evoluiu para o diagnóstico e para o tratamento do câncer de mama em todos os aspectos. No aspecto cirúrgico, na radioterapia, nos tratamentos hormonais ou nos tratamentos sistêmicos. Mas o que a gente tem que cada vez mais colocar o dedo na ferida é: esse tratamento existe, quem está podendo fazer esse tratamento? Quem tem acesso a esse tratamento? Desculpe, então momentos como este são importantes, porque a gente tem que unir tanto as pessoas que estão aqui, né, assim, para o diagnóstico, para o suporte, para o tratamento, e as pacientes e as instituições de classe, porque é só a gente estando completamente junto que a gente vai poder, pelo menos, fazer alguma coisa efetiva para mudar esse cenário. Em relação à pandemia, a pandemia foi um breque em muitas das coisas que a gente fazia na vida, né? E muitas vezes, com todos os esforços centrados aí na questão da pandemia, a paciente não tinha nem como fazer os seus exames. Então, a gente assistiu situações em que não se fazia mais rastreamento ou havia um diagnóstico e essa paciente tinha dificuldade de terminar os exames necessários para começar o tratamento. E muitos dos locais, eles se estruturaram para que não parasse esse atendimento à paciente. Então, acho que foi um aprendizado grande, mas sem dúvida nenhuma que houve um retrocesso, que nós perdemos de fazer diagnósticos precoces, e isso no pós-pandemia veio com doenças um pouco mais avançadas, um pouco mais agressivas. Mas eu acho que o que a gente tem que deixar desse momento da pandemia a necessidade. A gente não sabe o que vai acontecer no mundo, né, nos próximos anos. De repente a gente pode viver outra situação semelhante, esperamos que não, mas acho que a lição que tem que ficar é essa resposta rápida que tanto o sistema de saúde como a sociedade tem que ter, caso novamente a gente seja colocado frente a frente a uma situação limítrofe como a que nós vivemos aqui na pandemia. Obrigada, doutora Solange. Lu, muitas mulheres, ao serem diagnosticadas com câncer de mama, elas têm um total desconhecimento sobre os direitos, né, do paciente com câncer. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre quais são esses direitos, né, e como fazer valer esses direitos? Posso sim, Fê. Quero agradecer demais o convite, né? Estou aqui super feliz com a Solange, esqueci seu nome, com a Kátia, com a Van, né, Fê. Muito obrigada mesmo. Você sabe, Fê, que a gente tem, conforme a gente vai aprendendo, né, conforme a gente vai, acho que tendo experiência com o trabalho que a gente realiza, né, você sabe que hoje a gente, além de informar a respeito dos direitos, a gente, óbvio que tem uma discussão importante relacionada ao que é o direito na teoria e o que é o direito na prática. Isso já é um aprendizado importantíssimo. Mas outra coisa é a gente olhar para a jornada inteira, né, da mulher que pode ou não, né, enfrentar um diagnóstico de um câncer de mama e pensar direitinho de cada direito conquistado, qual é o momento ideal para a gente ensinar sobre ele ou para a mulher ou para a paciente, sabe? E um ponto, por exemplo, super importante é Lei dos 30 dias, né? Que acho que talvez seja a conquista mais recente que a gente tem. Interessa para quem? Para mulher,
não é para o paciente. Né? Por quê? Porque é a lei que permite que uma mulher tenha a sua biópsia agendada. Né, Sô? Ela não é paciente ainda. Pode ser, inclusive, que ela não seja. Então, eu acho que essa é uma lei importantíssima, inclusive agora que a gente vai entrar no Outubro Rosa, para a gente informar a respeito de tudo que precisa acontecer, né? Se eu tenho uma mamografia alterada, e aí eu preciso pegar o resultado da mamografia, preciso levar para o médico, preciso, sem dúvida nenhuma, a passar pelo especialista, e se for necessária a realização dessa biópsia, essa lei é fundamental, sabe? Então, acho que esse é um ponto importante. Se eu descobrir que eu estou com câncer, né, e essa biópsia veio o resultado, e aí veio essa notícia, você está com câncer, imediatamente a lei mais importante é a dos 60. Por quê? Né? Porque se ela é uma mulher que precisa fazer o tratamento pelo SUS, a lei dos 60 dias ela começa a valer a partir desse papel, né? A partir dessa data que está escrito ali na biópsia, você está com câncer, o SUS deveria começar o seu tratamento em até 60 dias. Então, lei dos 30, lei dos 60, claro que existe a lei da reconstrução mamária, que acho que ela é super importante e também super desafiadora de ser tirada do papel, né? Mas então as mulheres têm o direito sim de ter sua mama reconstruída no SUS. A gente pode falar um pouquinho de lei da quimioral, que agora já virou tudo de ponta cabeça por conta dessa mudança recente aí relacionada ao rol exemplificativo, mas, né, tudo continua igual. Uma série de medicamentos quimioterápicos orais seguem sendo disponíveis para os planos de saúde, e a gente está aí numa fase então de esperar para ver como que a ANS vai se pronunciar a respeito de que impacto que esse rol exemplificativo vai ter na prática do dia a dia. Tá? Isso é super importante. Mas uma dúvida que todo mundo fica, ai meu Deus, mas e o que já estava? O que já estava já tá tudo bem. Acho que a gente tem que se preocupar com o que ainda não entrou, né, de tratamentos orais, para a gente entender como que vai acontecer essa acomodação com relação a essa mudança importante. Eu acho que essas são importantes, Fê. Claro que é importante sempre lembrar da lei da mamografia, que é o que permite toda mulher fazer a mamografia com 40 anos. E tem uma série de outros benefícios legais, né? Então, por exemplo, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, tem LOAS, alguns estados têm isenção de transporte, que aí vão. O mais importante é a gente entender direitinho quais são os critérios, porque nem sempre esses benefícios eles estão relacionados ao fato de você ter câncer. Né? Às vezes ele se conecta com o fato de você ter uma deficiência ou então alguma outra característica, que tudo isso é bastante importante. Perfeito, obrigada, Lu. Agora falando sobre acesso aos tratamentos, né? Uma vez diagnosticada com câncer de mama, né, qual o primeiro passo que uma paciente precisa dar para entender sobre acesso, né? Quais são as terapias, os tratamentos que vão ser financiados para ela pelo sistema público ou sistema privado? Qual o primeiro passo que ela precisa dar? Pois é, Fê, você sabe que esse é um tema que para a paciente é absurdamente desafiador. Né? Porque a gente já tem um desafio no SUS, porque ele é um sistema que ele não é transparente. Né? Então, essas regras, quando existem regras, né? Porque nem sempre tem regras, nem sempre os critérios são tão claros, mas eu costumo falar, né? Às vezes a jornada ela é obscura para a paciente, né? Ela nunca sabe direito qual é o próximo passo e, além de tudo, ela se perde. Então, isso é bem complicado. A definição do tratamento ela vai sempre passar pelo oncologista, né? Assim, então, baseado ali no estadiamento da doença, que fase que a doença foi descoberta, vai ter todo uma definição pelo oncologista do que é importante. O que eu acho que você está trazendo aqui para a gente olhar é essa discussão hoje tão importante de que tipo de tratamento é oferecido hoje no SUS, o que é oferecido na saúde suplementar. Obviamente que hoje a gente enfrenta diferenças gigantes e tem um ponto central que a gente vem debatendo muito, que é, muitas vezes, apesar da tecnologia ser incorporada, isso não significa acesso. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem recentes conquistas, por exemplo, até mesmo com relação aos inibidores de ciclina, que a gente tem uma recomendação positiva da Conitec, e que já fez aniversário aí dos 180 dias, que é o prazo, inclusive, que a Conitec tem
para decidir de que forma que esse tratamento vai estar disponível para a paciente e nada aconteceu. Então essa, né, Sô, foi sem dúvida nenhuma uma enorme conquista, mas tem tudo a ver com o que a Sô acabou de falar. Então a gente espera tanto por avanços tão importantes, esses avanços chegam, mas eles não viram acesso, né? Eu falo que ele não entra ali, né, na veia ou realmente na boca da paciente para ela poder de verdade se beneficiar de tudo aquilo que foi tão esperado. Então, acho que hoje tem sido uma barreira importantíssima, Fê, principalmente para as pacientes do SUS, que eu acho que é uma batalha de todo mundo, né? Justamente por conta dessas diferenças hoje serem gritantes na prática, né? A gente ouve muito dos médicos, né? O médico que atende no SUS e que atende na saúde suplementar, o quanto ele vive ali né, dilemas diários de não poder oferecer para a mesma paciente o melhor tratamento, o tratamento mais efetivo. Essa foi uma conquista que a gente está ansiosamente esperando pelo próximo passo, porque hoje, né, se nada se nenhum próximo passo for dado, então, ou o governo tomar uma iniciativa de fazer uma compra centralizada, ou ele fazer uma atualização de APAC, esse medicamento não vai estar disponível para as pacientes que podem se beneficiar. Perfeito, Lu. Falando dos inibidores, né, de CDK4/6, já são 3 meses de atraso, né? Então, é um bom ponto. Vanessa, né, a gente está aqui com a Vanessa também, que é paciente de câncer de mama. Van, a gente queria entender um pouco mais, né, conhecer um pouco mais como foi a sua jornada após a descoberta do câncer de mama. Você pode contar um pouquinho para a gente? Obrigada pelo convite, TJCC, Pfizer, muito obrigada. Então, descobri o câncer de mama na fase de amamentação do meu filho caçula, que completou 10 anos. Então, sou paciente oncológica há 9 anos. E passei por todo aquele processo de exame, né? Quando eu senti uma diferença na minha mama, eu não fui na minha obstetra, porque eu pensei que ela podia achar que era leite empedrado. E eu sabia que não era leite empedrado, eu sentia uma diferença. Já era meu 3º filho e eu sentia que estava diferente aquilo ali. Suspendi a amamentação do meu filho, esperei o leite secar. E aí, quando eu fui com ela, 2 meses depois, o bico do seio estava totalmente retraído e tinha um afundamento na lateral do seio. E aí, quando ela viu, né, o olho dela, eu falei, bom, vem alguma coisa aí que vamos ver o que é, né? E aí ela me encaminhou para fazer uma mamografia, uma ultrassonografia. Estou falando como paciente de saúde suplementar, né? Então, para deixar assim, a velocidade das minhas etapas diferente do SUS, né? Infelizmente. E aí, saí do consultório dela, fui imediatamente fazer os 2 exames. 2 dias depois, peguei o resultado, já estava na frente de um mastologista e ele vira para mim e fala assim, eu já lhe considero uma paciente com câncer de mama. E aí, dali, foi uma ressonância das mamas para poder avaliar melhor, biópsia. E dali foi toda aquela... Em 1 mês eu fiz todo esse operei, esperei passar a recuperação da cirurgia, comemorei o aniversário de 1 ano do meu filho. E em outubro, isso foi em agosto, em outubro comecei a quimioterapia. Mas assim, deixar muito claro que o meu caso, saúde suplementar, eu tive o resultado da biópsia em 3 dias na mão. Né? Eu tive o resultado da imunistoquímica com 5 dias, entendeu? Então, eu estou falando uma fala privilegiada mesmo, por conta da saúde suplementar. E aí, daí fui fazendo todas as etapas, quimioterapia, depois a outra fase da outra quimioterapia, radioterapia e depois hormonioterapia. E na fase da hormonioterapia, os exames de controle, a cada 3 meses, fazendo exames de controle. Precisei fazer esterectomia, retirei o útero e ovários, porque o bloqueador hormonal não funcionava, não estava bloqueando o suficiente. E aí eu fiz esterectomia em dezembro de 2015. Em fevereiro de 2016, nos exames de controle, veio o diagnóstico de metástase, inicialmente fígado e ossos. E aí é um outro impacto, eu acho que é um impacto totalmente diferente do diagnóstico inicial, porque aí você fica assim, onde foi que eu errei?
né? O que eu fiz de errado para ter uma metástase agora, né? E aí começa toda uma outra história. Comecei com quimioterapia oral, fiquei um tempo na quimio oral, tive várias reações, efeitos colaterais, internação. E estou há 9 anos em tratamento. Atualmente em quimioterapia oral, com vários efeitos também, várias internações esse ano. E a gente vai buscando, né? Buscando qualidade de vida, porque o objetivo que a gente estava conversando não é buscar um remédio que me prolongue a minha vida, né? Olha, eu vou viver mais 50 anos, não é isso. É que introduza qualidade de vida na minha vida. Tô nervosa, gente. Né? Que introduza qualidade de vida. Porque não é ajustar a minha vida ao tratamento, é ajustar o tratamento à minha vida. E eu acho que é isso que as pacientes metastáticas buscam, a qualidade de vida. Obrigada, Van. Eu acho que sua história, né, ela conta sobre, né, uma mulher forte, né, e que também teve a honra de ter acesso aos tratamentos, à inovação, né, uma jornada aí de 9 anos, 10 anos. 9 anos. 9 anos, né? E dentro desses 9 anos, não lhe cortando, quando a gente fala de inibidores de ciclina, a gente, paciente, que está tão atuante aí diante, somos uma geração de pacientes atuantes, né, que buscamos informação. Essa movimentação que a gente fez no Conitec, tem muito paciente por trás disso. Muito. E quando a gente escuta médico falar que não entende por que tem paciente dentro do TJCC, isso me dói tanto. Porque se ele tem agora, quer dizer, que ainda não está disponível para ele lá, mas ele vai ter esse remédio para oferecer para o paciente dele. Se ele tem essa medicação, se ele vai ter essa medicação para ele oferecer para o paciente dele, é porque a gente, como paciente, batalhou muito, fizemos muita campanha para que o inibidor de ciclina fosse incorporado ao SUS. Com certeza, né? E só uma observação, né? Esse processo de consulta pública, né? Que é a participação social, né? De fato, após uma recomendação da Conitec, no processo de inibidores de ciclina foi um número recorde, né? Então isso reforça o que você acabou de falar, né? São os pacientes lutando e se posicionando, né? Algo que é cada vez mais importante para a gente garantir o acesso, né, daquilo que é relevante. Pegando esse gancho, falando de avanço mesmo, né, a gente teve muito avanço na oncologia personalizada. Então, tratamentos que possibilitaram que o câncer fosse uma doença crônica, né, e de certa forma que pudesse garantir a sobrevida com qualidade, bem-estar. Então, esses avanços permitiram isso. Isso é um fato, mas é fato também, né, Lu, pegando o que você falou, que apesar da gente ter, inclusive, a recomendação positiva do Ministério da Saúde para a incorporação, ainda assim há um atraso, né, tem uma demora aí para que esse tratamento esteja, de fato, acessível para a paciente, para que ela seja realmente tratada com esse medicamento. Doutora Solange, você, como médica, pode comentar um pouquinho sobre o impacto dessa demora, desses avanços, da inovação para a paciente que precisa desse medicamento na ponta? Principalmente, né, vamos falar da perspectiva pública, eu acho que focar na perspectiva pública nesse momento. O impacto é imenso, né? Porque o que a gente sabe, né? O câncer de mama é o mais prevalente nas mulheres. Né? E a gente tem esse número que você mesmo falou, existem 4 a 6% das mulheres que vão abrir o quadro metastático, mas tem 30% das pacientes que começam a sua história como uma doença não metastática e que se tornam metastáticas. E hoje, esse avanço, o que ele está nos trazendo, né? Ele está trazendo qualidade de vida, que é uma coisa importante, controle da doença, com controle dos sintomas, com diminuição do tempo para a progressão e, em muitas situações, está trazendo também sobrevida. Então, quando a gente não tem esse acesso, a gente está justamente negando a essa paciente um tratamento que vai impactar
a qualidade de vida e a quantidade de vida. Então, não é que a gente pode escolher entre um tratamento e outro e os dois tenham o mesmo resultado final. Você está tirando da paciente a possibilidade, muitas vezes, de fazer um tratamento mais eficiente e menos tóxico para priorizar medicações que têm ação no câncer de mama, mas que são mais tóxicas e que não tiveram o mesmo grau de eficiência. Então, esse impacto é imenso. Né? Pegando o gancho no que a Vanessa falou, eu acho que assim, a essas pessoas, médicos, equipe de saúde, que perguntam o que o paciente está fazendo no TJCC, o que eu me pergunto é assim, o que o paciente não está, por que o paciente não está autorizado a estar presente nos congressos médicos. Antes de entrar aqui, a gente estava dando um exemplo de um fato que aconteceu recentemente nos Estados Unidos. É possível que os pacientes compareçam nos congressos médicos e inclusive façam perguntas. Então é muito comum, eu posso contar para vocês, da primeira vez que eu vi isso, há muitos anos atrás, eu me surpreendi porque uma paciente levantou, era um trabalho que tinha um resultado excelente, mas que para entrar naquele trabalho a paciente não podia ter metástase cerebral. E depois que a gente viu aquele resultado maravilhoso, que todo mundo aplaudiu o resultado, ela foi até o microfone e falou assim: parabéns pelo seu trabalho, mas o que você está fazendo por mim, que sou uma paciente que tem metástase cerebral e que não pude entrar nesse estudo? Então, assim, naquele momento, aquilo foi uma comoção, porque é uma necessidade real, né? É a principal interessada naquilo que está falando. Do mesmo modo, eu acho que essa questão de ter essa participação do paciente, que foi extremamente importante, como a Vanessa falou, ela é importante até na incorporação, assim, na decisão da incorporação de tratamentos. Também me lembro num congresso americano em que se apresentou um resultado de um estudo, na época era de um tratamento para câncer de pulmão, e os médicos ficaram muito animados com o resultado, e dentro daquela mesa tinha uma paciente também que falava a sua impressão a respeito daqueles dados. E ela disse assim: olha, acho ótimo, esse tratamento aumentou em X meses o tempo para a doença progredir, mas para mim ele não serve, porque olha a quantidade de toxicidade, olha o que aconteceu. Se eu tomar esse remédio, eu não vou conseguir cuidar da minha família, eu não vou conseguir ter atividade social. Então, esses X meses, que estatisticamente foi significativo, para mim não serve, vocês têm que arrumar coisa melhor. Então, é assim, não dá para a gente falar em oncologia, falar em tratamento oncológico, se o paciente não estiver... Não é no centro, sendo cuidado por todo mundo, é sendo o principal ponto dessa situação, mas com voz, né? Mas assim, não carregado no colo, mas realmente colocando a sua voz. Vou só te complementar. Eu falo exatamente isso também, eu falo que quem tem que ficar no centro são as prioridades, as vontades, o que importa, e o paciente junto, né? Ao redor, tomando as decisões junto, né? Exatamente, tomando as decisões juntos. Isso é muito importante e é uma coisa que eu acho que o médico não foi muito educado, muito acostumado. Então, às vezes, ele é pego de surpresa, mas cabe aos pacientes falar: não, a decisão é minha, né? Me fala quais são as minhas opções e eu tomo a decisão. Já foi, né? Já temos um paciente 3.0, né? Eu falo que é 3.0, 4.0, nem sei o que é mais, mas já temos, né? Um paciente informado, que busca pela informação, né, que a partir do momento que ele se sente apoiado, ele se fortalece, ele abraça a causa, né, entende, né, que pode fazer a diferença na vida de muitos pacientes e que vai chegar, né, no seu consultório mais questionador, trazendo dúvidas, participando, querendo opinar, né, da tomada de decisão final. É isso, né? Acho que já foi, já mudou. E eu acho que a personalização do tratamento passa por isso, né? A gente fala muito de tratamento personalizado para aquele paciente, de acordo com o tipo de tumor, com as características específicas, e eu vou além. Isso tem que ser de acordo com as expectativas daquele paciente, ao ritmo de vida, ao paciente. A personalização é isso, né? É pela persona mesmo.
Lu, falando sobre essa demora, ainda dentro desse tema, né, na demora do acesso, a gente falou da importância da voz do paciente, mas enquanto sociedade, né, quais são os processos para que a gente realmente participe de uma forma concreta, de uma forma relevante, para que o acesso se estabeleça no tempo que tem que se estabelecer? Quais são os caminhos? Como a sociedade em geral pode participar? Fê, eu acho que eu vou falar um pouquinho do SUS, mas tem alguns exemplos também na saúde suplementar, né? Eu acho que uma das conquistas aí dos últimos anos foi, obviamente, hoje a gente tem a Conitec, que é uma agência que avalia, né, do ponto de vista custo, né, de custo-efetividade, que vai olhar assim para quanto custa, para quanto aquilo vai fazer diferença na vida dos pacientes, se deve ou não estar disponível no SUS. E o conceito de ATS, ele preconiza que exista uma decisão, que exista uma contribuição de todos, né? Então, acho que como a Conitec é uma agência de ATS, quando eles explicam ali todo o processo de definição para se tomar uma decisão, neste processo precisa ser ouvido o paciente. Então, hoje o que a Conitec tem de forma estruturada acontecendo na prática, tá? Então, a gente tem lá, toda vez que a Conitec abre uma consulta pública, que é quando ela já analisou uma determinada tecnologia, ela abre para ouvir a opinião da população, né? Para ouvir então, população, né? Sociedade civil, sociedade médica, gestores, todo mundo pode participar, né? Indústria farmacêutica. Lá no site da Conitec, quando tem a consulta pública, já tem 2 tipos de formulário para serem preenchidos. Então, tem o formulário que é mais técnico, né, que a SOA vai poder participar, uma sociedade médica vai poder participar, e tem um formulário que é de público leigo. Então, Fê, esse é um caminho importante, né? Essa é a van. É uma paciente que tomou aquela tecnologia que está sendo avaliada, né, que está perguntando para a população a nossa opinião, a van pode ir lá e contar a opinião dela a respeito daquela tecnologia. Tem as perguntinhas para serem preenchidas e qualquer paciente consegue participar, né? Outro caminho também na Conitec é o que se chama paciente testemunho. Então, na reunião onde eles estão avaliando a tecnologia, durante 10 minutos, um paciente tem que ter se inscrito, tem que ficar sabendo, né? Eles abrem um processo, às vezes demora, né? A gente monitora isso de muito pertinho, tá, gente? A Oncoguia fica sempre de olho nessas oportunidades. Cada vez que abre esse paciente testemunho, a gente vai atrás de paciente que toma aquele medicamento para garantir que não se perca essa oportunidade de falar da experiência do paciente nesses espaços. Mas assim, a gente já viveu experiência com tecnologia que a vaga abriu em janeiro e a reunião aconteceu só em agosto, né? Então a gente até se perde um pouco, fala, meu Deus, o que aconteceu, né? Mas daí existe toda uma preparação, o paciente participa de reuniões dentro da Conitec, eles falam direitinho, eles preparam o paciente tem 10 minutos para falar. Indo um pouco ali para o formato do CoSaúde, que é o hall, tem acontecido da mesma maneira. O Oncoguia, a gente está lá sempre participando de todas as reuniões onde tem alguma tecnologia de oncologia sendo discutida. Hoje a gente está lá em parceria com o Conselho Nacional de Saúde, via a Priscila Torres. Então, toda vez que tem reunião, a Pri nos leva como convidado dela. E hoje a Conitec tem também na reta final da avaliação daquela tecnologia, tem também uma audiência pública. Essa tem sido uma oportunidade bem bacana para médico, para paciente opinar. Aí é 3 minutinhos que tem para falar, são só 3 minutinhos, mas a gente tem visto aí o quanto este espaço específico tem sido bem interessante, até pensando em reversão, sabe, de opinião na reta final ali da inclusão da tecnologia. Ó, Fê, eu acho assim, são conquistas, mas que podem ainda ficarem melhor, sabe? Podem e devem ser aprimoradas. Porque o que a gente sente muita falta, né? De entender o quanto toda aquela contribuição que veio da sociedade civil, que veio do paciente, contou na decisão final. Né? Porque é isso, assim, a gente já viveu experiências onde a contribuição foi gigantesca, tanto de paciente quanto de sociedade médica, e a decisão final foi não.
sabe? Então, acho que ainda precisa, esses critérios de tomada de decisão, por sim, por não, precisa ficar melhor, precisam ser mais transparentes ainda. Perfeito, Lu, obrigada. Kátia, dentro da mesma pergunta que a gente fez para a Lu agora, né, com a questão... Você que é presidente de uma associação de pacientes menor, numa cidade menor, como você enxerga, né, essa questão da mobilização das pacientes em prol do acesso? E como você acha que as pacientes, né, percebem e têm o conhecimento dos tratamentos que estão disponíveis ou não estão disponíveis? Há um espaço para uma mobilização? Você sente que as pacientes também estão engajadas? Conta para a gente um pouquinho nessa perspectiva da sua associação de pacientes numa cidade menor. Quais são as dificuldades? Sim. Estão escutando? Sim. Boa tarde a todos, então. É uma honra uma associação tão pequena como a nossa estar presente hoje aqui em São Paulo, né? Ajudando o desenvolvimento desses pacientes de câncer em geral. Nós tivemos aulas práticas maravilhosas aqui com a Lu e com a Solange. Eu já vou mais para o lado do paciente, né? Porque a gente é uma associação, uma casa de apoio, na verdade, onde nós acolhemos os pacientes que estão passando pelo câncer e seus familiares. Então, ali a gente tem uma estrutura enorme, onde a gente oferece todas as terapias possíveis. Nós temos sala de pilates, reiki, nós temos psicólogos, nós confeccionamos as perucas para doar para as pacientes quando ficam carequinhas, né? Então, a gente tem um atendimento muito ligado com o CEONC, que é o nosso hospital do câncer lá da cidade. Então, a gente vai, apanha os pacientes, leva para o almoço, devolve. À noite, nós temos hospedagem e tudo gratuito. A gente não é uma ONG sem fins lucrativos, então nós não temos o auxílio de nenhum órgão público. Então, a gente batalha todos os dias numa cidadezinha de 100 mil habitantes e nada nos falta, porque o povo é muito, muito parceiro assim, da gente. As nossas pacientes, nós temos atendimento jurídico, né? Nós agora fizemos uma cartilha dos direitos, porque muitas pessoas não sabem. Então, essa é a nossa força, estar lá, dar apoio para a paciente e para a família, né? Nós atendemos todos, porque eu acho que essa falta, né? Lógico que o médico, o hospital é o mais importante, mas a gente pensa assim que a fé, o carinho e o amor é muito importante. Eu sou paciente de câncer, já tive câncer há 14 anos atrás e vi a importância de ter alguém sempre junto comigo. Então, eu fiquei muito feliz. Eu vim em 2019 aqui com a minha presidente na época, que já faleceu, inclusive, de câncer metastático. E a diferença que eu escutei, porque eu assisti muitas palestras ontem e hoje, é da importância que os profissionais médicos estão dando a esse, sabe, como que eu vou falar assim, um carinho de atender o paciente diferente, entende? Não como mais um paciente, mas o paciente. Então, assim, eu estou achando muito lindo, sabe, da maioria das pessoas que falaram aqui, que precisa ter esse carinho, esse tratamento diferenciado para o paciente. Então, saio muito feliz daqui, sabendo que vocês têm esse pensamento hoje, porque antigamente não era assim, né? A gente tinha menos acesso aos médicos, era o que ele falava e pronto. Hoje não, hoje a gente pode participar das decisões, né? Então, muito importante. A gente está lá para ajudar os pacientes, dar aquele carinho, o amor, que eu acho que faz o câncer ser um pouquinho menos difícil nesse momento. É uma humanização, né? Isso. Obrigada, Kátia. Lu,
há perspectiva, né, de novas legislações que buscam a aceleração do acesso aos tratamentos? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Olha, Fê, a gente está, acho que esse momento especificamente, né, tá tudo meio parado por conta das eleições, mas tem coisas importantes acontecendo. Acho que assim que passar, imagino eu, pelo menos esse primeiro turno, a comissão especial de câncer no legislativo deve voltar voltar a atuar, espero eu logo. E, ao mesmo tempo, o executivo também montou um GT, onde a nossa política nacional de oncologia está sendo revisada. Então, está acontecendo nesses dois ambientes, a gente espera que eles estejam conversando. Claro que o processo no legislativo está muito mais transparente, está contando com a contribuição, né, de todo mundo. Né? Quem está conduzindo isso é a deputada Silvia Cristina e o deputado Wellington, então eles estão abertos, disponíveis, fazendo rodadas de conversa, e eles estão revisando então essa política nacional. O que está acontecendo lá no Ministério da Saúde a gente não sabe muito, mas a gente está sendo mais a portas fechadas, mas isso está acontecendo. Eu acho que essa pode ser uma coisa importante, sabe, Fê? A gente está com bastante expectativa do que vem nesse texto final, quais são as mudanças mais importantes, o que eles vão priorizar, porque o que a gente hoje vive no dia a dia é que a gente precisa mudar. Né? Essa questão mesmo de como está o financiamento da oncologia, de como o que se prioriza, o que está sendo disponibilizado para todas as pacientes e não está, isso precisa de verdade mudar. Né? Senão a gente vai ficar cada vez mais olhando para esse cenário tão difícil de falta de equidade, né? Da gente acompanhar tão de perto o tamanho da discrepância que a gente vê entre a saúde suplementar e o SUS. Né? Então, ainda que para a mama, de verdade, a gente tem conquistas importantes, né, Sô? A gente tem. Agora, para outros tipos de câncer, muito, muito grave tudo. Esse ponto que você falou é super importante, Lu, porque a gente está falando aqui de mama e tem coisa para se conquistar e para melhorar, mas quando a gente fala de câncer no geral, tem situações que são muito mais desesperadoras, né, do que quando a gente fala com mama. O problema que a gente tem quando a gente fala de mama, e a gente sabe que isso entra nessa equação do custo-efetividade, é que é um tumor muito frequente. Então, qualquer aumento no custo, você multiplica por um número que desestabiliza um pouco essa, vamos dizer assim, essa toxicidade financeira, né? Ela desestabiliza um pouco. Então, isso é um ponto significativo também, né? A gente sabe que as terapias novas, as terapias inovadoras normalmente têm um custo mais elevado, mas a gente tem muita coisa que é só organizar a casa, que é só arrumar o que já tem e que a gente acaba tendo um resultado melhor. Né? Perfeito. Agora eu queria desafiar vocês com uma pergunta, né, se todas puderem responder dentro da perspectiva de cada uma, né? Se vocês pudessem definir hoje uma mudança que seria essencial para facilitar o tratamento do câncer de mama, qual seria essa mudança? Quem quer começar? Começo. Eu acho que o ponto principal continua aquela máxima: quanto antes você tiver o diagnóstico, maior a chance de cura, mais simples o tratamento, menos custoso em termos financeiros para o paciente, para a família e para a sociedade. Então, se eu pudesse escolher uma coisa ideal, eu gostaria que a gente tivesse um esforço muito grande para a prevenção dos tumores que são preveníveis e para diagnóstico precoce dos tumores. Tá? É importantíssimo a gente lembrar dos pacientes que já têm o diagnóstico, que precisam de um tratamento mais para fases mais avançadas da doença, obviamente. Mas assim, se você me disser de onde você quer começar, eu quero começar do pré-primário, entendeu? Eu quero começar dessa fase. Eu acho que seria, para mim, um dos pontos em que a gente, em termos de saúde pública, estaria investindo num Brasil com mais saúde para os próximos anos.
Eu pensei também no tempo. No Paraná, hoje, a gente é muito bem assistida, sabe, na saúde. E o nosso hospital lá funciona muito. Então, nós temos mamografias sobrando hoje. E o atendimento é rápido. Então, eu acredito assim, quando a gente conversa com pessoas de outros estados, a gente vê o quanto a gente está feliz lá. Então, mas o tempo continua sendo o maior aliado, eu acho, do paciente com câncer, qualquer tipo, né? Falando especificamente do câncer de mama, agora, hoje, e com o Outubro Rosa que vem por aí, né? Nós fazemos sempre muita confusão na cidade, no Outubro Rosa chamamos muita atenção, porque a gente trabalha com a prevenção e com o diagnóstico precoce, sempre. Em todas as nossas palestras, nas movimentações que a gente faz na cidade, shows, eventos, tudo é prevenção e diagnóstico precoce. Então, eu acredito que seja o tempo para você diagnosticar bem mais rápido. Eu acho que é o mais importante. Também super concordo com vocês. Eu vou escolher uma coisa ainda mais específica, que a gente está bem olhando para isso nesse momento e cada vez que a gente mergulha no assunto, a gente fica mais assustado, que é a questão da biópsia em si, sabe? O quanto ali, né, nesse procedimento que vai de verdade, né, que pode de verdade mudar a vida de uma pessoa, tem tanto problema por trás. Gente, tem lugar de São Paulo, tem lugar do Brasil que por conta das cotas das biópsias, que pode fazer uma biópsia por mês, sabe assim? Então, aí tem toda uma discussão, né, da demora para fazer a biópsia, né? Às vezes tem uma discussão relacionada à qualidade da biópsia, tem uma história do pedacinho, né, dependendo do pedacinho que você tira, se você não armazena direito, né, se você demora para manipular, pode dar um resultado errado, gente. Então, isso é muito complexo. Então, eu escolheria, sabe, isso óbvio, né? Além da gente conseguir conscientizando as pessoas, tal. Para mim, esse ponto específico hoje, relacionado ao acesso à biópsia de qualidade, seria minha escolha número 1. Eu escolheria facilitar o acesso. A gente vê cada vez mais pacientes mais novas sendo diagnosticadas com câncer de mama. A gente tem casos de 23, 22 anos, temos adolescentes de 16 anos, pelo menos eu conheço lá em Belém, de onde eu vim, né? E a gente tem a preconização para 40 anos para fazer a mamografia, né? Então, vamos facilitar esse acesso, né? Se tem caso na família, vamos diminuir essa idade, começar esse cuidado mais cedo, começar esse rastreamento mais cedo, né? E uma outra questão que a Lu levantou da questão da patologia, esses dias eu estava vendo aqui a doutora, que agora eu não vou me recordar o nome dela por causa de tanta quimioterapia, enfim, mas ela estava falando como é que está a situação atual dos patologistas no Brasil. E eles são de tão importância e que se a gente, de repente, a gente que eu falo, né, o governo, o Brasil, implementasse que foi diagnosticado com câncer e dali fizesse todo um painel, não só um painel com 2 marcadores, mas todo um painel que pudesse personalizar aquele tratamento mais ainda, de repente evitaria uma metástase, de repente evitaria um avanço da doença, de repente evitaria muitas mortes. Então, acho que são vários pontos que precisam ser pensados. Lógico que tudo envolve dinheiro, mas quanto é gasto por paciente quando ele passa por tudo e depois é diagnosticado com metástase? E se ele fizesse lá na frente esse rastreamento cedo, se ele fizesse todo esse painel genético, né, toda essa história ali, e tivesse um atendimento, um tratamento mais personalizado e não chegasse a metástase, quanto dinheiro ia economizar? Né? Então, acho que tem que ter todo um manejo ali, um estudo, mas a gente sabe que é difícil, mas a gente está aqui para tentar. Você viu que a gente passou aqui por toda a jornada da paciente, né? A gente acabou construindo essa história. E eu começo a pensar que a gente tem que começar a trazer outros profissionais, né? Quando a gente olha não no indivíduo, mas olhando no macro, no que a gente precisa fazer,
A gente precisa ter profissionais de logística, a gente precisa ter profissionais de tecnologia da informação, de inteligência artificial, porque assim, a partir do momento que você tem uma mamografia suspeita, a mamografia suspeita tem que levantar uma bandeirinha amarela de que, olha, essa paciente tem que ser vista logo. Essa paciente, ela vai ter essa mamografia analisada por por um local centralizado. Quem faz uma biópsia por mês não tem experiência de fazer tanta biópsia. Então, assim, de repente, essa paciente que tem uma lesão suspeita ir para um local específico, centralizado, de um lugar que só faz biópsia, quem mais faz melhor, quem interpreta mais, interpreta melhor. Então, melhor utilizar os nossos recursos me parece ser um caminho que pode ajudar nesse processo sem demandar um aumento tão grande de custo, só usando o que você já tem, mas consertando as coisas, né? Vanessa, você falou sobre a importância do acesso, né? Você, enquanto paciente, obviamente você conhece outras pacientes. Você acha que hoje as pacientes, elas sabem como funciona o processo de incorporações de novas tecnologias? E qual a sua sugestão de como elas podem apoiar nesse processo? Hoje elas conhecem e apoiam? Qual que é o seu sentimento em relação a isso? Quem me segue conhece, porque a gente está lá, a gente divulga, a gente está buscando informar essa paciente, né? Pelo menos assim, Oncoguia lançou, olha, a Conitec está pedindo pesquisa, não sei o quê. Vou lá, por mais que não seja relacionada a câncer de mama metastático, a divulgação está aí. Né? Em muitos casos, muitas pacientes me procuram, pedem informação, a gente divulga, a gente ajuda. Em grupos de pacientes, como eu falei para vocês, estou vindo lá de Belém, a gente tem vários grupos de pacientes específicos só de câncer de mama, paciente específico câncer de mama metastático, paciente específico de outros tipos de câncer. Né? Então, a gente procura ali dentro ajudar nessa divulgação, informar essa paciente e principalmente a paciente do SUS, que ela tem que correr atrás. Não aceitar uma consulta de 5 minutos, que a gente sabe que o tempo do médico dentro do SUS é curto, e ela questionar esse médico. Por que essa medicação daqui eu não poderia fazer? Por que né? E essa daqui, doutor? Eu ouvi falar dessa daqui. Vamos, conversar, entendeu? Então, assim, a gente, quando eu falo, sou eu, né? Dentro do meu perfil lá. Então, eu procuro divulgar bastante, alertar bastante, trazer essa informação de tudo quanto é maneira, de vários locais que eu pego, principalmente do Oncoguia, para que as pessoas fiquem informadas, entendeu? E fiquem atentas a isso. Né? Que eu acho que é muito importante o paciente conhecer as opções que ele tem e ali junto com o médico ele poder decidir o que é o melhor para ele. Então, acho que a divulgação ainda é a melhor ferramenta que a gente tem para trabalhar essas mulheres. Fê, vou complementar aqui com a Van, né? Eu acho que a Van foi super cuidadosa, falou assim, quem me segue sabe, né? Mas, assim, a gente tem um longo trabalho. Acho que, de verdade, a grande maioria não sabe, né? Não sabe. Assim, ainda... Eu também não acho que é todo mundo que tem que saber, né? Também não acho que é uma questão que tem que, né? A gente não tem que nada, né? Acho que a hora que a paciente se sente mais, né, encorajada, né, vira ali, tem uma hora que parece que vira um botãozinho, né, e ela entende que talvez ela está mais interessada para se envolver na causa, entende que talvez faça mais sentido ela começar a contar publicamente sua própria história, as coisas vai abrindo, assim, sabe, vai abrindo, ela fala, deixa eu entender um pouco o que é isso, às vezes até na prática, né, quando de repente ela precisa tomar um remédio e aquele remédio não está disponível para ela, aí ela vai ter que entender um pouquinho melhor ou com o médico, né, ou se precisa de repente procurar até a ajuda de um advogado para entender o que aconteceu. A gente já teve até uma experiência no Oncoguia de uma voluntária que não está mais com a gente, que era a Rê, né, que a Rê falava muito isso, assim, ela era uma voluntária pura SUS, assim, né, que ela dependia única e exclusivamente do SUS, e conforme ela foi, né,
trabalhando com a gente, se envolvendo mais, ela tinha uma fala muito doída, né? Que ela falava assim, às vezes, que em alguns momentos ela preferia até ser ignorante, né? E não entender tudo que ela entendia, porque ela sabia que às vezes ao lado dela tinha uma amiga que estava tendo acesso a um tratamento que podia literalmente, né, curá-la, e ela não podia por causa dela ser no SUS. Então, além de tudo, né, esse enfrentamento, né, com essa realidade é muito dolorido. É muito, né? Chega a ser cruel até. Então não é fácil esse papel, né, Van? Sabe, de além de tudo, ter o seu dia a dia de paciente, você não deixou de ser paciente. Você segue ali com as suas dificuldades, com as negativas do plano, né? Você tem sua vidinha e além disso você está olhando, está disponível para apoiar outras mulheres que estão enfrentando um monte de outras dificuldades, né? Assim, as pacientes, elas têm as suas etapas e seus momentos, como a Lu falou. Nem todas estão preparadas para querer se envolver de fato e buscar mais informação. Tem muita paciente que fala assim, eu não quero saber. Eu vou fazer o que o médico está mandando eu fazer e pronto, ponto final. Quem entende é o meu filho que está me acompanhando, eu não quero nem entender. Então a gente tem que respeitar isso. Né? Mas a gente luta, a gente busca para que essa paciente cada vez mais ela entenda, ela queira entender, ela queira conhecer, né? Para ela buscar uma qualidade de vida para ela, né? Para a família dela. Entendeu? Então, assim, é importante estar ali. Dá para plantar sementinha, né, Van? Vai plantando sementinha, vai plantando sementinha. É muito comum. Agora eu não estou fazendo quimioterapia venosa, eu estou fazendo quimioterapia oral. Mas quando eu estou em quimioterapia venosa, o boxe do lado, eu não deixo quieto, eu estou ali. Quem é que está aí, não sei o quê, e vamos trocar ideia, vamos conversar. Mas você vê que tem pacientes que não querem nem conversar. E eu tenho que respeitar. Eu tento, não quer. Então, ok. Olha, eu sou conhecida lá na clínica de mandar bilhetinho para o paciente. Quem é aquela ali? É nova? Mandar um bilhetinho, se entrega para ela, tá? Entrega. Oi, tudo bem? Meu nome é Vanessa. Olha, se quiser conversar, meu telefone é tal, não sei o quê. E ali a gente vai, sabe, buscando acolher aquela pessoa. E muitas vezes a gente tem muito sucesso com isso. Mas muitas vezes a gente tem uma cara feia olhando para a gente e fala assim, eu não quero conversar com você. Não quero saber de nada. E eu tenho que respeitar aquilo. Sim. Né? E enquanto você foi falando, né, me surgiu aqui uma vontade de fazer mais uma pergunta. De tudo que você, Vanessa, viveu, né, e de tudo que você também recebe ali de mensagens na sua página, né, no Instagram, Diário Oncológico, qual é a queixa comum? Né, de tudo que você recebe, o que você vê em comum, assim, como a principal queixa da paciente com câncer de mama? Se você pudesse... nossa, isso é o que eu mais vejo aqui, esse tipo de dor, de frustração. Qual é o principal? Fora o desafio do diagnóstico, eu digo na jornada mesmo, qual a principal dor dessa paciente? Tem um ponto X que ele é muito forte nas mulheres, que é a questão de perder os cabelos. Então, eu acho que é o principal medo, é a principal queixa, em que momento que isso vai acontecer, como é que isso vai acontecer, o que eu vou fazer, como é que vai ser. Né? E, assim, eu sou totalmente fora da curva em relação a isso, porque quando eu recebi o diagnóstico, quando eu sabia que ia fazer o tratamento, que eu ia passar por essa fase, né? Eu já cheguei para a primeira quimioterapia careca. E um dia antes, estava em casa, num domingo, e aí eu comecei a ter uma dor de cabeça, sabe? Uma dor de cabeça, tinha alguma coisa me incomodando. E aí eu falei assim, eu acho que já sei o que é. Eu ia começar a quimio na segunda-feira, no outro dia. Aí eu estava casada na época, meu ex-marido falou assim, o que é? Eu falei assim, eu tô com alguma coisa comigo que não me pertence mais. Aí ele, o que é? Falei, é o meu cabelo. Ele, tu tá doida, amiga? Pelo amor de Deus. E assim, dependendo do protocolo, você faz a quimioterapia 13 dias depois. Não são 12, nem são 14. 13 dias depois, começa a cair o cabelo. Né? E aí, tu ainda tem uns 20 dias de cabelo? Não, não tenho, porque esse cabelo não é meu mais. E aí, o que você quer fazer? Eu quero raspar. Não vai raspar nada. Eu falei assim, eu vou raspar. Me dá a tua máquina. Não, não vou... Tá cega, mas não vai machucar a tua cabeça. Comecei a mandar mensagem para todos os amigos dele.
eu preciso de uma máquina. Vanessa, para quê? Eu vou raspar a máquina. Não, não tem. Todo mundo, e ele por trás mandando mensagem para ninguém fornecer máquina para mim. Né? Consegui uma máquina, 10 horas da noite de domingo. E aí foi um momento que estavam as crianças em casa, liguei para minha mãe, olha, eu vou raspar a cabeça. Tu tá maluca? Vou raspar. Tá, tô indo para aí. E aí ali eu raspei a cabeça. Quando eu cheguei na quimioterapia, aí a enfermeira, você tá vindo de outra clínica? Eu falei assim, não. Sua primeira quimioterapia hoje? Eu falei assim, é. E por que você já tá careca? Eu falei, não, porque eu já quis logo me livrar disso. Nesses 9 anos, já foram 8 carecas. Esse meu cabelo daqui é desde junho do ano passado. Né? Então, é um cabelinho que está crescendo. Até quando, de repente, uma próxima mudança de protocolo, posso voltar a fazer uma quimioterapia que vou perder o cabelo. E tudo bem. Mas nem todas lidam bem com isso. A grande maioria não consegue trabalhar isso. Mas, assim, eu falo, o que eu costumo falar, você tem que entender que isso faz parte do processo. Se você entende que isso faz parte do processo da sua cura, você consegue levar isso com um pouco mais de tranquilidade. Não é fácil. Não estou falando que é fácil. Entendeu? Mas não é impossível. Né? Então, precisa entender que faz parte do meu processo de cura. Né? Não no meu caso, que eu sou metastática, mas que está no câncer inicial. Faz parte do processo de cura. Perdeu o cabelo. Então, começa a pensar no outro lado. Eu estou perdendo cabelo porque eu vou me curar de um câncer e logo depois o cabelo volta a nascer. Entendeu? E aprender a se valorizar de uma outra forma. Abusar dos acessórios, dos lenços, das perucas. Quem gosta de peruca, eu nunca gostei de peruca, de quem gosta de peruca. Mas a maioria das queixas, do medo, do pavor, é a questão do cabelo. Perfeito, obrigada, Van. Uma pergunta aqui mais, vamos dizer, idealista, né? Mas acho que é legal para a gente refletir. Como que vocês deslumbram, e aí pode ser cada uma fazer o seu comentário, o combate do câncer de mama no futuro? Vai ter alguma coisa que é diferente do que a gente faz hoje? É bem possível, né? A gente espera que sim. Então, vamos começar do rastreamento. A gente teve recentemente um estudo, que é um estudo único, que a gente tem que olhar com muito cuidado, mas que é um estudo que, se mostrar eficiente, é um rastreamento por uma coleta de sangue. E que foi naquele estudo teve um resultado tão bom que, na verdade, a gente até desconfia, né? Vamos esperar outros estudos confirmatórios, mas eu acho que a gente tem que sempre mirar alto, né? Mirar alto em fazer cada vez mais um diagnóstico precoce, em conhecer melhor cada vez mais essa célula, e essa evolução a gente já vem vendo, né, durante o tratamento do câncer, conhecer melhor o mecanismo pelo qual aquele tumor se formou, e ao invés de fazer um tratamento que devaste célula boa e célula ruim, fazer um tratamento que seja específico, ou que tenha um alvo específico, uma preferência para células alteradas, para células tumorais. A gente já tem hoje determinadas situações, determinadas alterações que determinam um aumento do risco do câncer, e aí você tem medicações específicas para esse subgrupo pequeno de pacientes mutadas, por exemplo, em que esse tratamento faz todo sentido, porque você não está só interferindo na célula mutada, você está indo numa mudança que foi o que fez aquele primeiro sinalzinho da célula se transformar. Então, eu acho que quanto mais a gente conhece os mecanismos pelos quais o tumor se forma e se desenvolve, mais a gente tem a capacidade de desenvolver tratamentos melhores. E esses tratamentos melhores, a gente tem que ver que é um tratamento numa pessoa. Então, outro ponto que eu acho que vai acontecer é a gente conhecer melhor o que a gente chama de hospedeiro. Nem todas as pacientes respondem da mesma forma. A gente sabe que tem questão imunológica, a gente sabe que algumas vezes pode ter uma questão até da flora intestinal, né, do microbioma, ou daquela paciente metabolizar uma medicação diferente de outra. Então, acho que a gente tem espaço para evoluir em todos esses sentidos.
falando mais de sonho do que de prática, né? Eu acho que bom, doutora, saber disso, né? Que temos novos exames a caminho aí que detectem o câncer antes e que tenha alguma medicação que mate mesmo a célula que está com o câncer e não no geral, né? Porque a pessoa que faz a quimioterapia fica muito acabada, muito mal. Então, isso seria muito bacana, né? Se tivéssemos um medicamento que tratasse realmente a célula doente e que a paciente não passasse por todo esse processo de quimioterapia e perda de cabelo, né? Que para algumas é importante, para outras não. Então, eu gostaria que fosse assim. Sonho que seja assim, né? Que as pessoas sofram menos, sejam diagnosticadas mais rápido, com medicamentos menos agressivos, né? Que deixasse a pessoa com uma qualidade de vida melhor. Ai, né? Ai, Fê, eu acho que fico pensando assim, talvez assim, né? O sonho principal é que o câncer deixasse de existir, né? Mas, né? Pode ser, né? Mas sonho secundário, né? Que a gente realmente aprenda a olhar, né? Que de repente o câncer realmente possa ser vivido, enfrentado, tratado como uma doença crônica, que a gente de repente possa pensar da mesma forma, né? Que hoje, obviamente, uma pessoa que tem diabetes tem altos e baixos, né? Também precisa ali ter um tratamento contínuo, mas que de verdade a gente possa chegar lá e olhar para o câncer dessa forma. Assim, depois de tudo que eu ouvi ontem, hoje, falando de patologia, da parte da genética, mapeamento, rastreamento, eu queria muito apostar em sonhar que esse rastreamento, mapeamento, a genética, a parte da patologia, toda tivesse uma valorização melhor e que ali, desde o nascimento, não estou falando ali na fecundação, mas eu estou falando desde o nascimento, que aquela criança já fosse monitorada e, sei lá, feito todo um teste genético ali. Olha, essa criança, de repente, lá na frente pode ter isso, pode ter aquilo, e vamos, então, trabalhar ali. Né? A gente sabe que tem muitos exames hoje em dia que já mostram muitas coisas, né? Mas apostar nessa parte da genética, apostar nessa parte dos patologistas, né? Valorizá-los e, de repente, fazer que isso seja lá o iniciozinho de tudo, para quando chegar lá na fase ser menos devastador do que é. Perfeito. Obrigada aí pelas respostas. A gente recebeu também 2 perguntas, né, de 2 pessoas que estão acompanhando a gente. A Kátia Baldini fez uma pergunta para você, Lu. Oi, Kátia. A Kátia está direto de Salvador. Legal. Oi, Kátia. Lu, então a pergunta da Kátia, né? Luciana, o que você acha que nós, todos juntos contra o câncer, podemos fazer para melhorar a condição de diagnósticos no Brasil? Pois esse é um problema recorrente em todos os estados. Pois é, eu acho que assim, a gente vai ter que fazer um esforço aí importante relacionado a essa questão específica da biópsia, gente. Eu acho que a gente vai ter sim que, né, do que a gente está entendendo, né, tem questão relacionada ao reembolso, ao valor do reembolso, tem questões para melhorar relacionada ao tempo, obviamente, a quem faz a biópsia, a quem armazena, quem lê a amostra. A gente estava hoje de manhã numa mesa com uma médica patologista dela que você está falando, né, Vânia, uma doutora Marina. E o que a doutora Marina contou para a gente é muito grave, né, gente, relacionado aí ao número de patologistas que existe no Brasil, que só diminui, né, onde eles estão, a formação, onde eles trabalham, se no SUS, no estado suplementar. Então, a gente vai ter que olhar com muita atenção para isso, já que essa é uma etapa tão importante e que precisa ter qualidade, precisa ter agilidade, para a gente conseguir até entender melhor qual é o número de diagnósticos de câncer de verdade que a gente tem no Brasil. Então, Kátia, beijo, obrigada pela pergunta. Obrigada, Lu. Tem outra pergunta da Vilma Cano, né? Ela pergunta, acho que essa é mais para a Lu e para a doutora Solange, né? O que vocês acharam do corte de verba para o câncer?
Podemos fazer algo para reverter isso? Gente, o que achou não tem nem o que responder, né? É um misto entre um desânimo e uma revolta muito grande com essa situação. O que a gente tem que pensar, e é uma coisa muito difícil da gente falar isso no Brasil, mas é assim, né? O nosso trabalho de formiguinha. A gente tem que pensar em quem a gente vai colocar nos cargos-chave. A gente tem que entender a história. Eu acho que hoje está faltando muito a gente olhar a história das pessoas que nos representam. Então, eu acho que a gente pode se revoltar, se indignar, a gente pode tentar se organizar, mas a gente tem que pensar muito que cada uma das nossas decisões, em momentos que nos é dada essa possibilidade de colocar, de expressar o nosso voto, vamos dizer assim, também é importante. Eu vou só assinar embaixo da sua. É isso, gente. É muito triste. É o tipo de coisa que não tinha que acontecer. A gente está gritando por mais dinheiro, né? A oncologia está pedindo, né, muito, muito, muito por mais investimento, né, por mais financiamento. Não está bom assim. A gente precisa sim de mais tratamento, a gente precisa sim de mais diagnóstico, a gente precisa sim de mais mamografia. Então, corte agora, né, no que já tinha sido separado para oncologia e para outras doenças, não era para acontecer. E aí o que fazer a gente ainda não sabe, né? A gente está tentando estudar um pouquinho para entender se ainda dá para reverter, se não dá, e a gente ainda não sabe responder isso, Vilma. Mas Fê, sabe uma coisa que eu não queria, que eu lembrei agora que a gente não pode esquecer, né? Voltando um pouquinho ali para a questão da incorporação, que ainda não virou realidade, nesse momento ainda não acabou. A gente tem consulta pública para atualização da DDT de câncer de mama, né? Então está aberto uma consulta pública, que isso tem super a ver, né? É uma etapa importante depois dessa incorporação. Acho que é uma consulta pública mais complexa para paciente participar, mas médico tem que participar, né? Então, se todo mundo estiver aqui, leve esse recadinho para o seu oncologista, pede para ele contribuir, porque é um texto, né? É toda a diretriz de como o câncer de mama deve ser tratado no Brasil, que está posta aí em consulta pública para os médicos opinarem. Bom, na verdade é para todo mundo opinar. Eu acho que é um documento mais complexo que merece o olhar dos grandes especialistas. Então não vamos esquecer disso, porque é uma etapa importante que inclusive tem relação sim com a possível, né, retomada da discussão em torno da incorporação. Perfeito, Lu. Já estava esquecendo disso. Nossa, boa. O fechamento da consulta pública é dia 10 de outubro, então a gente tem um tempinho aí, né, principalmente médicos participarem. Entre diversas questões que estão lá nas diretrizes, tem a inclusão dos inibidores de ciclinas, o que é muito positivo. Então, é até o dia 10 de outubro e as contribuições podem ser feitas via o site da Conitec. Aí tem todo um caminho, né, para você participar, mas é plenamente viável essa participação. Obrigada aí pelo lembrete, Lu. A gente está caminhando para o fim, né, do nosso painel e queria saber se vocês têm considerações finais para a gente encerrar, ou se nós já falamos tudo, ou mais algum recado, mais alguma informação que faltou, que vocês acham importante. Um ponto que eu queria falar assim, né, Luciana e Vanessa já abordaram essa questão do momento da paciente. Eu acho que ninguém tem que, né, cada um tem o seu momento, tem a sua, quero participar, não quero participar, mas assim, eu acho que situações como essa, iniciativas como as suas, Vanessa, são muito importantes porque às vezes a pessoa não sabe que ela pode. Então, assim, você pode, você quer, é outra coisa. Mas eu acho que essa iniciativa, ela sempre tem que ser estimulada. A pessoa pode querer aquilo para ela naquele momento, ou não querer durante todo o tempo, ou querer dali um pouquinho, mas o importante é saber que ela pode. Né? E essa questão da voz médica, briguem com o médico de vocês, entendeu? A voz de vocês tem que ser ouvida.
Então, isso é um ponto muito importante. Depois de anos de passividade, eu acho que a gente tem que fazer essa mudança. E essa mudança vem com informação adequada, com coisas que você vai levar para o teu médico e vai falar, não, isso daqui não leva em consideração, porque isso não deve ser feito, não, isso daqui é importante, mas assim, é uma construção de um relacionamento e de uma conversa muito importante, porque você fazendo isso, a informação que você vai passar para frente também é uma informação consistente e importante. Então, é importante buscar essa informação em locais absolutamente validados e seguros, né? Não ficar passando mensaginha de WhatsApp, mas assim, ter isso de uma forma, essa informação correta é um poder que a gente não pode deixar de ter. Então, vamos lá. Agradecer mais uma vez a Pfizer pelo convite e falar isso também, né, doutora, que quanto mais informação, melhor. E a gente pensa que estamos todas no caminho certo, né, de empoderar todo mundo e que todo mundo acredite que tem como sobreviver ao câncer e continuar a vida conforme Deus quiser, né? E a medicina nos ajudar também. Isso aí. Sempre incentivando as mulheres a se amarem mais, né? Bom, eu adorei a história do podcast, adorei. Então, só conectando com o que a Sô disse, eu estou num discurso frequente, sabe, Sô, de pedir para todos os médicos prescreverem um oncoguia para os seus pacientes. Tá? Então, por favor, para você não precisa, tá bom? Para você não precisa. Mas eu acho que é isso, porque acho que isso se conecta com o podcast, né? Porque a informação está ali disponível. Óbvio que não precisa falar do oncoguia só na hora que o paciente estiver diante de um problema, né, Fê? Então, o paciente vai olhar para tudo que a gente oferece, né, vai falar faz sentido, não faz sentido, gostei desse pedacinho, né, acho que eu vou ficar por aqui, não vou usar agora, né, mas permita que ele venha, né, que ele olhe, que ele veja que ele pode e aí ele decide se ele quer. Adorei isso. Eu tenho falado muito que o onco é uma lanterninha, sabe, Sô? Que a gente coloca na mão do paciente, mas ele precisa apertar o botão. Então, completamente podcast. Então, a partir disso, a gente está completamente à disposição, né, gente? Para tornar essa jornada mais leve, menos desafiadora, acompanhada, né? Com esse time lindo de voluntários que faz parte do nosso dia, porque ninguém precisa enfrentar um câncer sozinho. Por isso, a gente, né? Nós todas estamos aqui hoje, juntos, para fazer com que tudo isso fique mais fácil. E eu estou fazendo minha lição direitinho, porque agora eu vou fazer o meu momento corujice de mãe aqui, que eu tenho minha filha que está no 5º ano da faculdade de medicina e assim veio me contar de um mocinho, né, de um muito jovem que está na clínica médica onde ela está passando agora e que teve um diagnóstico de um linfoma, de um câncer, e para ele estava muito difícil de entender isso tudo. Aí hoje de manhã ela me mandou uma foto no WhatsApp, escreveu, você me criou bem, kkk, e mostrando um computador, e eu olhei ali, não entendi nada, né? Aí eu falei assim, Marina, não está entendendo, o que é isso? Aí ele falou assim, não mãe, ele não estava conseguindo entender. Eu entrei no site do Oncoguia, imprimi a parte de linfoma e dei para ele ler. Então a lição de casa está bem feita e passada para frente, tá? E eu queria deixar a mensagem, sim, para as pacientes, para os familiares, que as pacientes se permitam ser cuidadas, né, que se permitam ser acolhidas, e os familiares que acolham a sua paciente, né, a sua familiar ali com carinho, né, não só pelo fato de ser sua familiar, mas pelo fato de tentar entender e respeitar o momento da paciente, que ela pode querer ficar ali no cantinho dela, né? E basta apenas você mostrar que você está ali, disponível a ela, né? E assim como nós, como todo mundo, e aos médicos, que vocês escutem mais, nós, pacientes, que deem mais espaço para a gente falar no consultório, e aos eventos e congressos que abram mais espaço aos pacientes. Nossa, muito obrigada pela participação de todas. Eu aprendi muito aqui com vocês também. Acho que em nome da Pfizer eu quero agradecer, né, e dizer que a nossa missão é continuar fazendo esse tipo de painel, continuar, né, sempre
em busca de solução, né, em busca de respostas para que a gente possa melhorar o enfrentamento do câncer de mama. Tá? Essa é uma das nossas missões, entre outras. Foi um prazer. Obrigada.